Então, vamos lá. A segunda aula do capítulo 2, tópicos, cinética de reações homogêneas, termodependente da temperatura, busca de um mecanismo, estimação da taxa de reação a partir da teoria. Capítulo 2, Levenspeed. Termodependente da temperatura, dependência da temperatura está dada pela lei de Arrhenius. Então, a taxa de reação, por exemplo, de qualquer tipo de reagente I, é igual a uma função em 1, dependendo da temperatura, e uma função 2 que depende da composição. Então, a função que depende da temperatura está dada pela lei de Arrhenius, que a constante cinética da reação é igual ao fator pré-exponencial vezes a exponencial de menos a energia de ativação dividido RT. Então, nós vamos, como que faz? Se trabalha. Você analisa primeiro o efeito da composição, variando a composição, na taxa de reação, a uma temperatura constante. E depois você fixa a concentração e faz reações a duas temperaturas para poder obter a energia de ativação da reação. Então, eu vou ter que a taxa de reação 1, por exemplo, é igual a K1 vezes a concentração, o termo dependente da composição. E a taxa de reação 2 vai ser igual a K2 vezes o termo dependente da composição para esse tipo de reação. E aí, então, eu vou ter, aplicando o logaritmo a ambos os lados da lei de Arrhenius, eu vou ter que o logaritmo da reação 1 dividido o logaritmo da reação 2 vai ser igual ao logaritmo da constante cinética 1 sobre o logaritmo da constante cinética 2, vai ser igual a energia de ativação sobre a taxa de reação, sobre a constante universal dos gases ideais, multiplicado por o inverso da temperatura 1 menos o inverso da temperatura 2, sendo que é a energia de ativação da reação. Então, para obter a constante cinética da reação e a energia de ativação, é possível usar a teoria das colisões e a teoria do estado de transição para obter a dependência da constante cinética com a temperatura. Mas um resumo de ambas as teorias leva a que a constante cinética é igual a um fator pré-exponencial linha vezes a temperatura elevado a m, vezes E exponencial de menos a energia de activação sobre RT. Sendo que m está entre 0 y 1, es decir, que puede ser eliminado o puede estar a temperatura. Entonces, m también puede ser 3 o 4 para versiones más complicadas. Entonces, cuando voy a analizar aquí un termo exponencial, él es mucho más sensible a la temperatura que un termo pre-exponencial. Entonces, a dependência da temperatura, pela teoria das colisões e a teoria do estado de transição, então, pode ser, então, aproximada à lei de Arrhenius. E, então, a lei de Arrhenius que nós usamos. Então, o que nós fazemos? Um gráfico de logaritmo nepeliano da constante cinética da reação em função do inverso da temperatura e o coeficiente angular ele vai ser igual a energia de ativação dividido a o valor da constante cinética dos gases ideais. Da constante universal dos gases ideais. Então, como que eu vou observar a taxa de reação? Eu posso ter uma taxa de reação uma alta energia de ativação, uma energia de ativação elevada ou energia de ativação baixa. Reações com alta energia de reação, elas foram fortemente dependentes da temperatura. De as reações com baixa energia de ativação, elas dependem muito pouco da temperatura, às vezes quase independem dela. Mas, de todo jeito, para qualquer reação depende mais da temperatura, a valores de temperatura mais baixos do que a valores de temperatura mais elevados. E o fator pré-exponencial não afeta a dependência com a temperatura. Então, agora vamos falar sobre a busca de um mecanismo de reação. Quanto mais conhecemos os sistemas, mais seguros serão os projetos. Então, necessitamos conhecer o máximo possível de fatores que influenciam a reação. Então, para isso, eu vou estudar vou buscar obter o mecanismo correto em diferentes áreas de estudo. Primeiro, a estequiometria da reação. Eu necessito saber a estequiometria correta da reação para, com ela, obter a cinética da reação.
E dependendo da cinética da reação, eu vou ter, se a reação não for elementar, eu vou ter que procurar um mecanismo que descreve essa reação. Então, algumas dicas. A estequiometría dice si la reacción es elemental o no. Por ejemplo, esta reacción no es elemental. A formando 1,45R, 0,85S sería estequiometría. A reacción no es elemental. Sería una reacción, puede ser descrita como una reacción múltiple. A estequiometría también puede sugerir si la reacción es o no elemental. Ninguna reacción elemental tiene molecularidad mayor de que 3. Así, la reacción de síntesis de amonio es una reacción no elemental. Eu tenho molecularidade de reação direta, 4. A comparação da equação estequiométrica com a cinética diz se a reação é ou não elementar. O fator exponencial diferente do fator dado las condiciones de estado de transición también me puede decir si la reacción no es elemental. Mas mesmo assim, algumas reações de isomerização elas têm um fator exponencial muito baixo e elas são elementais. Outro caso é que deve cumprir-se o fator de reversibilidade macroscópica. Por ejemplo, la reacción a síntesis de amonio, si la reacción fuera reversible, 2 moléculas de amonio formarían nitrógeno y 3 moléculas de hidrógeno. La reacción directa, entonces, sería bimolecular, más a inversa participan 4 moléculas. Entonces, la reacción no es elemental. Entonces, un mecanismo bimolecular de reacción directa es rejeitado. También el principio de reversibilidad macroscópica indica que muchas veces simultáneamente, en la mayoría de los casos, simultáneamente acontecen reacciones de ruptura, de ligaciones, síntesis molecular o cisão. Entonces ahí tenemos, en ese caso, la reacción, si acontecen varios mecanismos de reacciones simultáneos, entonces la reacción no es elemental. Entonces cada reacción podría ser definida como una etapa elemental, por ejemplo, ligación, una reacción como tal. Así, por ejemplo, 2 moléculas de amonio, por ejemplo, un propol, que podría ser propol, formaría una especie instable, a cual se descomporía en nitrógeno y 3 moléculas de hidrógeno. Esa reacción es tan poco probable cuanto casi imposible. También observo a variación de energía de activación. Cuando tengo un tipo de reacciones múltiples, muchas veces observo eso. Energía de activación con la temperatura, entonces indica que tengo una mudanza del mecanismo controlador. Entonces, por ejemplo, para reacciones en paralelo, como esta, un aumento de la temperatura faz con que la energía de activación sea elevada. Y una disminución de la temperatura faz con que la energía de activación sea menor. Eso indica que yo voy a tener un mecanismo controlador por un lado y un otro mecanismo controlador. Si la reacción fuese en serie, para reacciones en serie como esta, un aumento de la temperatura, la energía de activación observada es muy baja, en cuanto que a disminución de la temperatura hace con que la energía de activación aumente. Entonces, estimación de la taxa de reacción a partir de la teoría. Termodependiente de la concentración. No es posible prever a priori su forma na taxa de reacción. Então, a expressão achada experimentalmente é uma indicação para obter as energias de ativação dos intermediários da reação. Então, realmente, nós temos que trabalhar com dados experimentais. O termo dependente da temperatura. Conhecido o mecanismo de reação, então, sabe-se se a reação é ou não elementar e podemos estimar a constante cinética, o fator pré-exponencial e a energia de ativação. Com o fator pré-exponencial determinado pela equação de Arrhenius e a partir da teoria de estado de transição e das colisões, pode haver uma diferença de até 100 vezes do valor correto. Em muitos casos, pode ficar muito mais longe do valor real. Então, nesse caso, o termo dependente da temperatura deve ser determinado experimentalmente para reações de compostos similares. Por exemplo, eu tenho uma reação iodeto de alquila com tóxido de sódio, agora não lembro o nome, com C2ONH, formando um alquilato e iodeto de sódio, onde R puede ser cualquier uno de estos compuestos.
A energia de activação para qualquer um desses compostos nessa reação, ela já foi determinada, está entre 90 e 98 kJ por mol. Então, se eu vou ter alguma dessas reações, eu não preciso determinar ela, já sei qual é a energia de ativação dela. Então, uso de valores estimados em projeto. Previsões teóricas raramente coincidem com resultados experimentais por um fator muitas vezes de 2. Para o projeto de engenharia, devem ser considerados todos os casos das taxas obtidas experimentalmente e não as teóricas. É decir, a teoria pode coincidir muito pouco com os dados experimentais e muitas vezes fatores de 2, às vezes um fator é muito maior. Então, num projeto de engenharia de um reactor, sempre nós precisamos obter as taxas de reação experimentalmente. A teoria suplementa ou sugere a sensibilidade à temperatura, se a reação é a partir de outra similar, ou também os limites superiores da taxa de reação. Mas em projetos só devemos usar as taxas de reação para obter o mesmo resultado. Encontre a energia de ativação desse processo. Então, o tempo, 30 minutos para a 336 Kelvin. E o tempo 2, 15 segundos para 74 graus centígrados, 347. A taxa de reação, então, ela é inversamente proporcional ao tempo de reação. Então, eu posso dizer que o logaritmo neperiano de R2, de R1 sobre R2 é igual a K1, logaritmo neperiano de K1 sobre K2, é igual a energia de ativação sobre R do inverso da temperatura, 1 menos a inverso da temperatura 2. Então, eu vou ter que o logaritmo de 30 sobre 0,25, que é 15 segundos, é igual a E sobre a constante cinética da reação, multiplicado por inverso de 336 menos inverso de 347. E eu tenho aqui que a energia de ativação do processo de pasteurização do leite é igual a 422 kJ por mol. Então, quais são os problemas que ocorrem? Problema 2.6, problema 2.10, problema 2.14, problema 2.20 do LESP. Conteúdo protegido por direito autoral, sendo permitida apenas a sua reprodução para fins educativos e de informação no âmbito da disciplina cursada, nos termos da Lei 9.600 desde 1998. A distribuição ou reprodução das imagens é proibida sem expressa autorização. Fim do capítulo 2.